Graça e paz. Bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir um pouco naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar esse momento com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Senhor nos guie nessa jornada para que nós possamos aprender mais de Ti. Fique conosco, isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em 1 Reis 12, 20, nós vamos ler até o 13:34. Lembrando que nós começamos a ter agora o conflito entre os reis, o filho de Salomão, Roboão, e Jeroboão, que ele acabou sendo uma pessoa que foi destacada aí na parte de Israel, nas tribos de Israel. Inclusive o profeta Aías falou que ele iria receber 10 das tribos, ele só não iria receber todas porque Deus, por conta de Davi, por conta da promessa que Deus tinha com Davi, ele ainda iria deixar 2 reinos para a descendência de Davi. E nós continuamos... ontem nós lemos também que Roboão acabou perguntando para os conselheiros mais velhos e os conselheiros mais novos o que ele deveria fazer com o povo, porque o povo estava pedindo para que ele diminuísse a carga, tanto tributária quanto a carga de trabalhos que o rei Salomão tinha colocado sobre eles. E os conselheiros mais velhos pediram para atender o povo, enquanto os conselheiros mais jovens pediram para que ele pegasse mais duro, que ele fosse mais austero. E ele seguiu os conselheiros mais novos, o povo se revoltou e acabou abandonando Roboão. Nós continuamos a partir dessa parte. Quando o povo de Israel soube que Jeroboão tinha voltado do Egito, convocou uma assembleia e o proclamou rei sobre o Israel. Apenas a tribo de Judá permaneceu leal à família de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens da tribo de Judá e Benjamim, 180.000 dos melhores soldados, para guerrearem contra Israel e recuperar o reino. Deus, porém, falou a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o povo de Judá e Benjamim, e ao restante do povo: assim diz o Senhor, não lutem contra seus compatriotas, os israelitas. Voltem para casa, pois eu mesmo fiz isso acontecer. Eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para casa, conforme o Senhor havia ordenado. Então Jeroboão fortificou a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e se estabeleceu ali. Mais tarde, fortificou Peniel. Jeroboão pensou: se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi. Quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, voltará a ser leal a Roboão, rei de Judá. E eles me matarão e o proclamarão rei deles. Então, seguindo a recomendação de seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro. Disse ao povo: é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, estes são seus deuses que tiraram vocês do Egito, e essa história parece semelhante ao que aconteceu lá no passado, no deserto, quando Arão fez um bezerro de ouro para o povo adorar. Colocou um dos bezerros em Betel e o outro em Dan, nos 2 extremos de seu reino. Isso se tornou um grande pecado, pois o povo viajava até Dan, ao norte, para adorar o ídolo que ficava ali. Jeroboão também construiu santuários idólatras e designou para serem sacerdotes homens do povo, que não eram da tribo sacerdotal de Levi. Instituiu uma festa religiosa em Betel, no 15º dia do 8º mês, uma imitação da festa celebrada todos os anos em Judá. Ele estava tentando reconstruir, tentando fazer festas, eventos e situações semelhantes ao que o povo estava acostumado, para que o povo não voltasse para Jerusalém. Ao invés de talvez perguntar ao Senhor, pedir o direcionamento. Então, apesar disso tudo ter sido feito pelo Senhor, a gente vê que o juízo está caindo sobre Israel, porque eles estão cada vez mais se perdendo, se afastando do Senhor. Ali em Betel, Jeroboão ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito e designou sacerdotes para os santuários idólatras que havia construído. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo tinha definido, ofereceu sacrifícios no altar em Betel. Instituiu deste modo uma festa religiosa para Israel e subiu ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor,
Um homem de Deus, vindo de Judá, foi até Betel, e chegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou: Altar! Altar! Assim diz o Senhor: um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui. E sobre você serão queimados os ossos humanos. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Disse ele: O Senhor anunciou este sinal: o altar se rachará e suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: Prendam-no! No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição, e ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar, e as cinzas se derramaram exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. Então o povo estava se perdendo, mas o Senhor estava alertando: eu ainda sou Deus, eu ainda sou poderoso, o que vocês estão fazendo está indo contra mim. O rei disse ao homem de Deus: Por favor, peça ao Senhor seu Deus que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei foi restaurada, e ele pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: Venha ao palácio comigo e coma alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: Mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não o acompanharia, não comeria nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: Não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Acontece que morava em Betel um profeta idoso. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. O profeta idoso lhes perguntou: Por onde ele foi? Eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. Cedem o jumento, disse o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai e ele montou. Foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Perguntou-lhe: Você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus: Venha para casa comigo e coma alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: Não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu: Também sou um profeta, como você, e um anjo me deu essa ordem da parte do Senhor. Traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. No entanto, estava mentindo. Eles voltaram. Olha que interessante. Nem todo mundo que se diz profeta, mesmo que o seja, todas as suas palavras podem ser profecias, podem ser reais. Veja aqui o que esse profeta idoso fez. Ele se aproveitou do seu título de profeta, ou do seu reconhecimento, da sua fama de profeta, e utilizou isso para convencer o outro profeta. E Deus já tinha falado com ele, ele tinha experiência, ele conhecia, ele viu o poder de Deus agindo quando o Senhor rachou o altar. Então ele conhecia a voz de Deus. Mesmo assim, ele confiou. Que a gente tome cuidado. Nem todo mundo que se diz profeta, nem todo mundo que diz que alguma coisa vem do Senhor, infelizmente isso é do Senhor. Eu queria que as pessoas sentissem o peso do que é dizer uma mensagem do Senhor, do que é trazer uma mensagem do alto. Mas não se preocupem, porque o Senhor cobrará tudo de todos, e a justiça nunca foge do Senhor. E essas pessoas que usam o nome de Deus para isso, principalmente para coisas erradas, vão ser cobrados em algum dia. Eles voltaram juntos e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: Assim diz o Senhor: Você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Voltou a este lugar e comeu e bebeu, onde eu lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber,
O profeta idoso selou seu próprio jumento para ele, e o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho, apareceu um leão e o matou. Seu corpo ficou na estrada, com o jumento e o leão parados ao lado dele. Algumas pessoas que passaram viram o corpo estendido ali, com o leão parado ao lado dele, e deram a notícia em Betel, onde morava o profeta idoso. Quando o profeta que o trouxe de volta soube do que havia acontecido, disse: É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor cumpriu sua palavra ao fazer que o leão o atacasse e matasse. Olha a responsabilidade que uma pessoa que recebe alguma ordem de Deus tem, porque esse homem, aparentemente, ele não fez nada que fosse maldoso, ele não fez nada que quebrasse alguma lei específica, alguma lei geral de Deus, dos mandamentos e tudo mais. Entretanto, ele descumpriu uma ordem direta. Receber uma ordem direta do Senhor é uma responsabilidade muito grande, porque desacatar significa estar desobedecendo ao Deus que se revelou pessoalmente, individualmente. Então, que a gente tome cuidado com as coisas do Senhor, que a gente tenha temor, entender que as coisas do Senhor são coisas santas. Então o profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. Eles selaram o jumento, e o profeta foi e encontrou o corpo estendido na estrada. O jumento e o leão ainda estavam parados ao lado dele. O leão não havia comido o corpo nem atacado o jumento. O profeta colocou o corpo do homem de Deus sobre o jumento e o levou de volta à cidade para lamentar por ele e sepultá-lo. Pôs o corpo em sua própria sepultura e lamentou por ele, exclamando: Ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, o profeta disse a seus filhos: Quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que o Senhor ordenou que ele proclamasse contra o altar de Betel e contra os santuários idólatras na cidade de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu de seus maus caminhos. Continuou a nomear sacerdotes dentre o povo comum. Qualquer um que desejasse podia se tornar sacerdote dos santuários idólatras. Com isso, por causa deste pecado, a dinastia de Jeroboão foi eliminada da face da terra. Atos 9, 26 a 43. Aqui nós vimos ontem a conversão de Saulo, Paulo. Às vezes as pessoas confundem, acham que Saulo mudou de nome para Paulo, mas não, Saulo e Paulo são o mesmo nome, só que ditos em hebreu, a versão grega, então são o mesmo nome, ele não mudou de nome, diferente de Abraão, que era Abrão, aí o Deus mudou o nome dele para Abraão, ou Jacó, que virou Israel. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que, em Damasco, Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria e ia se fortalecendo à medida que andavam no temor do Senhor e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Olha só, as ações milagrosas de Deus através dos apóstolos sempre tinham um propósito. Nunca era para enriquecer os próprios apóstolos, mas sim para expandir o reino. E a gente via que todos aqueles que eram curados glorificavam ao Senhor e muitas pessoas criam nos apóstolos e nos ensinos dos apóstolos. Esse poder que Deus tinha dado para os apóstolos era para mostrar a autoridade que eles tinham, que o Espírito Santo estava sobre ele.
Inclusive, por isso nós podemos crer que as epístolas que foram deixadas por esses apóstolos, elas são inspiradas pelo Senhor, porque nós vemos que eles estavam cheios do Espírito Santo, eles tinham a comunhão com o Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles, e assim que chegou, foi levado para a sala no andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope, há algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Salmo 132, do 1 até o 18. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Senhor, lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu. Ele fez uma promessa solene ao Senhor, jurou ao poderoso de Jacó: não voltarei para casa, não descansarei em minha cama, não deixarei que meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos nos campos de Jaar. Vamos ao santuário do Senhor, adoremos diante do seu trono. Levanta-te, Senhor, e entra no teu lugar de descanso, junto com a arca, o símbolo do teu poder. Que teus sacerdotes se vistam de justiça, que teus fiéis cantem de alegria. Por causa do teu servo Davi, não rejeites aquele que ungiste. O Senhor fez um juramento solene a Davi e prometeu jamais voltar atrás. Colocarei em seu trono um de seus descendentes. Se os seus descendentes obedecerem aos termos de minha aliança e aos preceitos que eu lhes ensino, sua linhagem real continuará para todo sempre. Pois o Senhor escolheu Sião, desejou-a para ser sua habitação. Este é o meu descanso para sempre, disse ele. Habitarei aqui, pois este é o lugar especial que desejei. Abençoarei esta cidade e a tornarei próspera. Saciarei seus pobres com alimento. Vestirei seus sacerdotes com salvação. Seus fiéis cantarão de alegria. Aqui aumentarei o poder de Davi. Meu ungido será luz para o meu povo. Vestirei de vergonha seus inimigos, mas ele usará de uma coroa gloriosa. E por fim, Provérbios 17, 6. Os netos são coroas de honra para os idosos. Os pais são o orgulho de seus filhos. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas possam entrar no seu coração, que elas possam achar morada e que possam te edificar. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra. Senhor, que essas sementes sejam lançadas em terras férteis, para que elas possam brotar, crescer e frutificar, para que as nossas vidas, através dessas palavras, possam ser bênção para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê sabedoria, nos dê capacidade para pregar o seu evangelho, para que nós possamos disseminar o teu reino. Senhor, nos ensina o teu caminho a cada dia. Abençoa o nosso dia, Pai, para que seja um dia glorioso, para que nós possamos fazer nossos trabalhos, nossos estudos, nossos afazeres, para que sejamos guiados por Ti, para que o Senhor vá à nossa frente, nos guiando, guardando. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, enfermos, para que o Senhor venha trazer cura, libertação. Abençoa aqueles que estão precisando de uma oportunidade, Senhor, para que o Senhor dê o pão de cada dia, para que o Senhor derrame do céu na vida deles. Continua conosco hoje e sempre. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de que tudo que nós fizermos tem que ser para a honra e glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.